Comprar o que não precisa, com o dinheiro que não se tem, para agradar muitas vezes quem não se conhece, essa tem sido, infelizmente, a realidade de muitos de nós no decorrer da história. Mas hoje nós temos aqui um convidado especial para um bate-papo top, para sabermos como administrar o nosso dinheiro, quanto devo gastar, onde gastar, como gastar e por que gastar. Seja bem-vindo, Wister Padilha, meu amigo! Obrigado, professor Gilberto. É um prazer estar aqui junto com você nesse momento de poder compartilhar um pouquinho sobre o mercado financeiro, sobre educação financeira, junto com os seus seguidores. Vai ser um prazer, é uma grande honra estar aqui presente contigo. Muito bem, Wister, educação financeira. Quando eu lembro da minha grade curricular na escola, não lembro ter aprendido sobre isso. Isso, você, ouvinte, nós sabemos que a inadimplência, é isso? Inadimplência? Isso. A inadimplência no Brasil, ela é altíssima no meio da população. O que é educação financeira, Wister? Excelente pergunta, professor Gilberto. Isso que você falou sobre inadimplência ser alta, essa questão de estar endividado, ela me trouxe à memória uma pesquisa que foi feita recentemente, em que diz que 70% da população brasileira está endividada. Isso é atribuído muitas vezes ao quê? À falta de educação financeira. Certo. Porque todos nós precisamos lidar com dinheiro, mas nós não fomos treinados a lidar com dinheiro. Certo. A sua grade curricular, você mesmo falou na sua introdução, quantas matérias você teve de educação financeira? Nenhum. Planejamento financeiro, Nenhum. economia, investimentos. Nenhum. E a ausência desse tipo de informação acaba trazendo um problema para a nossa geração. Porque nós queremos gastar, queremos investir, queremos crescer, mas não aprendemos a planejar como fazer isso. Então, a educação financeira nada mais é do que você se munir de ferramentas e conhecimentos para gerir, administrar o seu recurso de forma educada, dando direção, aonde investir, aonde gastar, aonde direcionar, controlando esse recurso. Porque o recurso bem gerido, bem administrado, ele não precisa ser abundante, mas ele sendo bem gerido e bem administrado, ele pode trazer um conforto, bons frutos e baixo bom planejamento financeiro. Esse 70% aí é um número elevadíssimo. Mas como fazer para ajudar essa galera? Ótimo. Quando a gente olha para esse número, realmente assusta, né? Quando ele fala 70%, a cada 10 pessoas que a gente se encontrar aí em algum ambiente, 7 vão estar dentro dessas estatísticas. Mas não é um nível de inadimplência ou de endividamento que não tem mais o que fazer. São pessoas que estão tendo pequenos problemas que, se não cuidar lá na frente, vai realmente ter uma grande falha no orçamento e chegar a dar um default, ou seja, deixar de pagar as contas literalmente. O endividamento, é bom frisar, professor, que existem dois tipos. Existe o endividamento de consumo, que não é saudável, que é quando a pessoa se endivida para comprar o telefone, a roupa da moda, o tênis da moda, o carro, para complementar aquela sua frase, comprar o que não precisa com o dinheiro que não tem para impressionar quem não gosta ainda, para falar a verdade. E a pessoa acaba se endividando. Isso gera uma complicação aí ao longo do prazo. Agora, quando a pessoa se planeja e faz uma dívida que a gente costuma falar de alavancagem, que ela pode ser feita na pessoa física ou no seu CNPJ, na pessoa jurídica. Você pode usar o recurso para adquirir patrimônio, comprar um imóvel, fazer investimento, comprar e vender. Você pode usar uma dívida saudável, ela tem que estar dentro do seu planejamento para isso. E das empresas da mesma forma. Como a empresa normalmente gira um capital maior, é possível destinar parte desse recurso para alavancar e crescer a empresa. Investir, abrir novas filiais, novas frentes de negócio, múltiplos negócios. A gente sabe que uma das máximas na educação financeira é você ter múltiplas fontes de renda. É muito comum a pessoa, às vezes, ter um único trabalho, ter apenas um recebimento, um único salário, e no primeiro problema que tem com aquele recebimento, que é a falta, ele acaba comprometendo as contas de casa. Quando você tem múltiplas fontes de renda, mesmo você tendo um negócio deixando a desejar ali no recebimento, você tem de onde tirar o recurso e manter-se em dia com as suas obrigações. Qual é aquela história, metáfora, Wister, você sabe, sobre a galinha com muitos ovos? Como é que é aquela metáfora? Não tem aquela metáfora da galinha com muitos ovos? Ela tem que ter muitos ovos, não pode ter um ovo só, né? A metáfora talvez seria você não colocar todos os seus ovos numa única cesta. Aí. Porque se essa cesta venha a cair, você acaba quebrando todos os seus ovos, você perde ali, vamos trazer para uma realidade dos negócios, o seu patrimônio, o seu recurso. Então, quando você tem isso separado em bolsos diferentes, em cestas diferentes, em negócios diferentes, se um vier ruim, você está sustentado por outros. Por isso que é uma das máximas da educação financeira, você ter múltiplas fontes de renda. Por exemplo, nós aqui em Sorriso, região, Wister, essa questão ela pega muito, Por exemplo, aqui o agro forte. Então, o que você diria hoje para esse empresário, esse fazendeiro, que está aí
digamos, com a sua fazenda, o que fazer com esse dinheiro? Ele investe somente em fazenda? Quais são as outras bifurcações aí, outras áreas de investimentos? Excelente pergunta, porque quando eu olho para o produtor rural, para o fazendeiro, ele é excelente naquilo que ele faz. Certo. E o que ele quer fazer é isso, é plantar, produzir, né? E a gente não pode falar que ele está errado, porque ele faz isso há muitos anos e prosperou muito fazendo isso. Né? Mas é importante, principalmente olhando para uma sucessão no seu negócio, sucessão familiar, né? do negócio da família, no caso das fazendas, planejar isso para que seja feita de forma organizada, né? Para passar o bastão para a próxima geração e ela conduzir isso. Né? E se a próxima geração às vezes não tiver qualificada ou não tiver interesse em assumir aquele negócio, fazer com que tenha outros negócios para que possa manter esse patrimônio. Então é importante, como você gira uma grande parte da economia com o agronegócio, é importante ele não só ficar preso na cadeia do agronegócio, mas ir para o ramo imobiliário ou outro ramo onde consiga estar atuando da mesma maneira, com a mesma intensidade. Suponhamos aí que eu seja uma pessoa que seja da classe A, né? Classe A hoje no Brasil são pessoas que estão acima de 20 salários mínimos mensais. Mas isso pode se aplicar a qualquer uma das classes sociais. Do dinheiro a entrada do dinheiro mensal minha, quanto devo gastar e quanto devo economizar e guardar isso? Ótimo, legal. Isso acaba não sendo uma receita de bolo que vai servir para todo mundo. Certo. Cada caso, cada família, cada negócio vai gerir, vai existir um nível de gerência de recursos. Tá? Não dá para a gente colocar isso numa forma e encaixar para todo mundo. Certo. Existem negócios que demandam maior aporte, maior investimento, maior administração, maior gerência. Então vai depender muito do modelo familiar do negócio que a família está. Mas é importante você sim ter uma disciplina do montante que você recebe, você destinar parte desse recurso para um investimento, para uma reserva e tudo mais. Algumas pessoas falam em ter uma reserva financeira, né? Certo. Na verdade, eles usam até o termo reserva de emergência, que eu não sou muito fã. Certo. Porque você faz uma reserva de emergência, você está torcendo para que aconteça uma emergência para você poder usar. Entendi. Então eu prefiro ter uma reserva financeira para oportunidades. Opa, top. A oportunidade de eu ter a reserva para fazer isso, e caso tiver uma emergência, eu tenho recursos para suprir. Certo. Algo que não foi desejado. Mas sempre tem uma reserva financeira ali para oportunidades. E quanto ao percentual, é muito particular, como eu te falei, cada negócio, cada orçamento ali vai estar destinado. Mas é interessante olhar com uma ótica para você ter lá de 10%, eu gosto muito do valor de 20%. Tá? Mas isso é baseado no princípio bíblico. Quando eu vejo a história de José, que é um homem que Deus deu uma sabedoria, que interpretou sonhos, e através desse dom que Deus deu, tirou ele da prisão e colocou ele no palácio, para governar a nação mais poderosa do mundo, que era o Egito na época, Deus deu a sabedoria para que ele passasse a administrar e guardasse 1/5 de toda a produção que eles tinham. Então tudo aquilo que chegava na mão do Egito, né, ele como administrador, ele guardava 1/5, que corresponde a 20%. E durante o tempo de prosperidade, que o Egito cresceu muito, ele reservou esse 1/5, que era 20%. Isso fez com que ele tivesse reserva suficiente para, mesmo no período de escassez, de crise, ele passasse intocável, ou seja, sem passar de prejuízo e ainda podendo suprir o resto do mundo, por tamanha era a reserva que ele tinha naquele período. Bem interessante isso, então nós estamos falando aí pelo menos há 3.000 anos de história no passado, e já havia princípios na sociedade, né, que já se observássemos hoje. Então me parece que hoje o problema nosso, da humanidade, hoje faz tempo isso, não é um problema de conhecimento em si só, mas é uma questão de acessibilidade, é isso? Faz sentido, né? Faz sentido. A própria palavra nos orienta, né, que o povo perece por falta de conhecimento, né, não serve informação. Então quem tem dificuldade de lidar com finanças, eu recomendo, né, busque profissionais para te orientar, bons livros que falem sobre esse tema. Uma pergunta que eu sempre faço para quando eu vou conversar com as pessoas quem aqui comprou esse ano um livro sobre finanças? E aí você vê naquele grupo lá, alguns levantam as mãos, mas a minoria. Então uma coisa tão essencial, finanças, a pessoa nem se preocupa em comprar às vezes um livro para aprender mais sobre isso. Mas o que me trouxe à memória foi a questão da grade curricular. Nós aprendemos profundamente matemática, biologia, física, química, e todos são ensinos extremamente essenciais, né, importantes, né? Mas se tivesse aprendido finanças, talvez a nossa realidade hoje da população brasileira seria totalmente diferente da realidade que está sendo hoje. Talvez não seria 70% endividado, talvez um número muito menor. Talvez um número maior seria de empreendedores, de negócios perdurando, né, ao longo prazo devido à educação financeira para gerir os negócios. Não só no CPF, mas também no CNPJ. Você está falando isso, eu lembro que esses dias até nós falamos sobre educação, sobre empreendedorismo no canal.
canal, um outro empresário da cidade, eu citei o João Comênios. Comênios foi um grande educador do século XVIII da Europa, e ele tinha um slogan, que era o seguinte: ensinar tudo para todos. Então, assim, hoje, infelizmente, a nossa educação formal, né, nas escolas, parece que existe um controle, um domínio. E me parece, e você vai concordar comigo, eu acho, e o ouvinte também, parece que o sistema faz com que, quanto mais ignorante a população for, parece que é melhor, infelizmente. A impressão é que acaba sendo mais fácil manipular a massa. Isso. Quando você não tem o domínio, o entendimento daquele assunto, você acaba sendo levado, orientado, por achar que aquela pessoa tem, né, a orientação. Por isso que você vê um alto índice de pessoas que se envolveram em pirâmides financeiras e tiveram grandes prejuízos, porque gerir o recurso tomando um risco muito maior do que deveria. Você vê pessoas indo para casas de apostas, até foi uma notícia recente, foi um dado realmente em volume em bilhões de reais perdido, né, durante uma amostragem, um valor muito alto. Então você sabe que aquele negócio foi feito para você perder dinheiro, para casa ganhar dinheiro, e você continua colocando dinheiro naquilo. Então isso é o quê? Educação financeira. Se a pessoa tiver o conhecimento e entender que, às vezes, se ela quer participar daquilo, mas algo que não pese, não vai trazer problema para mim. E a realidade acaba sendo muito outra, muitas vezes. E um livro que eu acho que é o divisor de águas, que todo mundo deve ler, que tem interesse sobre finanças, sobre economia, sobre acumular ativos e passivos, é um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre, de Roberto Kiyosaki. Esse livro é fantástico. Ele vai contar, não vou dar o spoiler total, mas vai contar a história de um menino que ele tinha dois pais, né? Um pai que estava preso ao sistema tradicional de trabalho, um salário, né, estudo, e o outro que tinha uma visão de empreendedorismo, de você crescer, e ele cresceu sendo educado por esses dois pais. Isso realmente vai abrir sua mente, você vai ter uma visão de negócio diferente, vai aprender literalmente como você pode usar o seu tempo para poder adquirir riqueza, construir patrimônio com educação financeira. Muito bem, Wister. E a pergunta dos 7 milhões de dólares é o seguinte: o dinheiro que está nas nossas mãos, investir onde? Eu lembro quando era criança, meu pai dizia: vamos comprar terreno. Então, o mercado imobiliário é uma opção. Há uma década para cá se fala muito do mercado financeiro. Tem mais alguma outra área? Quais são elas, Luiz? Onde confiar o nosso dinheiro seguro? Excelente, vamos lá. Investir em imóveis foi, né, antigamente, eu acredito que sempre vai ser uma excelente opção de investimento. Não tem como, contra fatos no argumento. Se você olhar lá atrás, você vê que investiu em patrimônio, adquiriu terreno, construiu, vendeu, formou patrimônio e tem uma renda proveniente desse patrimônio. Né? Então, mas hoje, quando você traz para a realidade, né, a inflação hoje no período, você vê o quanto é caro iniciar no mercado imobiliário. Então, às vezes quem está começando na vida profissional e quer investir, primeiro tem que assumir um parcelamento muito grande no terreno, para ir pagando aluguel, para depois, né, começar a construir a casa, para sair do aluguel, né, e poder adquirir ali seu primeiro patrimônio. Então, quando a gente olha para investimento, imóveis sempre foi uma boa opção. Né? Você tem, desde comprar terreno e construir, comprar terreno e esperar valorizar para vender, né? Mas o terreno ele tem um risco chamado risco de liquidez, ou o imobiliário tem um mercado chamado risco de liquidez, que é o tempo que você demora para transformar aquele ativo em dinheiro. Normalmente, quando a gente quer vender um imóvel, não se vende do dia para a noite. Você tem tempo que você anuncia, leva para um bom corretor, né? Você recebe umas propostas, negocia, mas dinheiro mesmo para vender rápido você não consegue, a não ser que você baixe muito o preço e queime o imóvel, digamos assim, né? E aí aquela visão de investimento acaba sendo um pouquinho prejudicada, porque você fez uma venda precipitada, na urgência, né? E perdeu muito dinheiro com uma negociação dessa. Mas ele é um bom setor, é um ótimo setor. Então você tem imóveis na planta, né? Comprar e construir, comprar e segurar e vender. Até tem uma frase que diz que quem compra terra não erra. Né? Então é uma boa alternativa. Mas você falou muito bem sobre o mercado financeiro, bolsa de valores, que veio à tona muito nos últimos anos. Né? Isso aí foi, a responsável disso foi a própria B3, que iniciou um programa de divulgação, né, da bolsa de valores. Até tinha uma campanha que me lembro que era a B3 vai à praia, né? No caso era a Bovespa, né? Para a B3. Ela montou pequenos stands na praia para apresentar o povo que estava passando, para apresentar a bolsa de valores, mostrar seus investimentos, né? E aí depois veio a internet, isso facilitou, veio os influencers e ficou extremamente conhecida a bolsa de valores. E era muito caro o custo inicialmente, né? E acabou ficando muito acessível. Hoje praticamente você pode investir no bolsa de valores a um custo zero. Obviamente tem o desembolso do investimento, mas o custo é zero praticamente para comprar uma ação, colocar uma renda fixa. Segurança, é seguro? Tem muita segurança porque, por exemplo, no mercado acionário que você investe em ações,
Você está comprando participações de empresas que faz 10, 20, 30, 50 anos vão continuar existindo. Né? Toda vez que a gente vai abastecer o carro, que a gente abastece na rede de posto da Petrobras, a gente sabe quem é que está por trás. Né? A distribuidora de combustível, né? A própria Petrobras, então a gente sabe que existe uma estrutura. Quando você vai lá no Banco do Brasil fazer seu depósito, você sabe, você tem uma instituição lá centenária que não vai sumir do mapa da noite para o dia. Então existe um certo conforto, uma certa segurança em investir nesses ativos. Né? E qual que é a grande diferença do imobiliário para ele? Ele é muito acessível. Né? Uma ação, por exemplo, da Petrobras ou do Banco do Brasil pode ser comprada na casa dos 40, 50 reais para você iniciar seu investimento. Né? E a liquidez ela é praticamente instantânea. Né? Você pode negociar qualquer volume de recurso e até um dia ou 2 dias já está na sua conta disponível para saque. Então aquele risco de liquidez do imóvel não existe lá na bolsa. Eu posso vender a qualquer momento, né? E acessar o recurso. Quantos anos, Luiz, você já está nesse meio, nesse tipo de investimento? Você tem... Quanto tempo você tem de caminhada nessa área? Perfeito. Eu comecei em 2009 para 10, estudando sobre o mercado financeiro, investindo de fato. Comecei em 2011, tanto no mercado brasileiro quanto no exterior. E durante um tempo eu construí muito conhecimento, trabalhando e fazendo acontecer e aprendendo com isso. Né? Como a gente falou, a gente não teve instrução na escola para isso. Então eu sempre gostei muito de aprender de forma empírica, colocando a mão na massa e fazendo. Né? Testando, vendo o que funciona, né? e ajustando para aquilo que vai me dar um retorno ou que vai me trazer algo que seja satisfatório. E essa experiência que eu adquiri vem desde 2011 até hoje. Né? Depois eu comecei com a parte de consultoria, né? A parte de treinamentos, né? Tanto para pessoas físicas e para empresas, né? Que pretendem ali estruturar o orçamento ou o investimento, a gente consegue estar atuando. Então, nessa caminhada aí, você pegar aí... 15 anos. Isso aí, 14 a 15 anos. Wister, você falou aí então que começou em 2011 no mercado financeiro. Vamos imaginar aí uma especulação, se há 15 anos atrás alguém tivesse 100 mil reais, alguém colocasse 100 mil no mercado imobiliário ou 100 mil na questão aí do mercado financeiro. Qual seria a diferença aí? Teria uma diferença? Acho que essa pergunta a gente vai arranjar problema com os corretores aí, né? Mas vamos lá. Fantástica a pergunta, porque sempre existe esse grau de comparação. Sempre querem saber, mas se tivesse colocado aqui e lá, qual seria melhor, né? Aí a gente teria que pegar uma base bem estatística para poder te dar um número exato. Né? Mas se a gente olhar para a curva do tempo, a gente vê o quanto os imóveis valorizaram aqui na nossa região. Mas a nossa região é uma, não é a realidade de outras regiões. Né? Então não vai servir como parâmetro. Mas naturalmente, quem investiu em imóveis praticamente dobrou ao longo de 10, 15 anos, né? O valor do patrimônio, ou até um pouco mais, dependendo da localização e tudo mais. Né? E da mesma forma, quando no mercado financeiro, existe N variáveis para te dar essa resposta. Quem colocou numa renda fixa, né? Uma renda fixa é o quê? Uma renda com rendimento pré-fixado, atrelada ao índice de inflação ou a taxa de juros no país. Tá? Hoje a taxa de juros está 10,5% ao ano. Então, se você colocar em 10 anos, teria mais que dobrado esse patrimônio também. Tá? Então, a parte de valorização, olhando para a inflação, é muito semelhante, porque os índices são mesmos. Você pega ali a taxa de juros, pega IPCA, pega IGPM, isso não vai fugir muito do mercado. Mas o potencial especulativo, às vezes o imobiliário vai sobressair na renda fixa, tá? Porque você tem um patrimônio valorizando e possivelmente um rendimento no aluguel, dependendo do seu imóvel. E numa renda fixa tem só a rentabilidade. E se você come a rentabilidade, saca ela, você não valoriza o patrimônio, ele não cresce. Então tem essas variáveis. Agora, olhando para o mercado de renda variável, se você entrar numa ação que, por exemplo, vou dar um exemplo do mais conhecido aqui. Nesse período, tinha uma ação chamada Magazine Luiza. Ela custava, em de 2015, R$1. E ela chegou a subir 33.000%. Então ela foi bater lá mais de R$300 o valor da ação. Então isso é uma valorização muito fora da curva, muito superior ao imobiliário. Porém, é uma entre centenas e milhares de ações que você pode acertar uma dessas. Mas o potencial de valorização é muito grande. A gente não vai abordar muito o tema, mas é importante frisar. Dentro do mercado de renda variável, investimentos, você tem lá as rendas fixas, as ações e tem as criptomoedas. Né? No mesmo período, quem optou em entrar em criptomoeda, Bitcoin, por exemplo, surfou uma onda que não tem nem como comparar com o mercado imobiliário. Altíssima. Então, assim, como que eu vou acertar uma dessas aí? Não tem como. Se a gente soubesse acertar, a gente estava muito bem. Mas quando eu me posiciono investindo em setores diferentes, cenários diferentes, consigo diversificar meus investimentos, não colocando os ovos na mesma cesta, né? E conseguir uma rentabilidade muito interessante em vários segmentos, né? Em vários setores diferentes. Wister, você atua aqui em Sorriso, onde é a tua área de atuação? Você também dá mentoria para alguém fora do estado, se precisar, algum tipo de curso? O que você faz
para que o ouvinte aí tiver alguma dúvida sobre isso, tanto local aqui, né, ou regional, até nacional. O que você tem para oferecer para as pessoas que querem uma consultoria sua? Obrigado. Pode chegar também depois os seus contatos, né? Claro, ótimo, legal. Então, eu atuo nessa parte de consultoria tanto para empresas quanto para pessoas físicas, né? Então, olhando a parte mais do negócio, eu ajudo a estruturar orçamento, né, e endividamento de empresas. Por exemplo, tem uma empresa que ela está lá com endividamento elevado, paga uma parcela mensal alta, a gente reestrutura isso, a gente faz um planejamento, capta um recurso mais barato para ela, né, para que ela quite essa dívida cara e alongue essa dívida para melhorar o fluxo de caixa e deixar a empresa mais saudável. Essa é uma estrutura, né, normalmente buscando a taxa de juros mais barata. Então, essa é uma parte do serviço da consultoria para a PJ. E pessoa física, da mesma forma, tem esse serviço, né? Como também a gente pode ajudar ela a construir seu portfólio e diversificar seus investimentos. É muito comum, às vezes, o empresário tradicional, devido à falta, às vezes, do conhecimento na escola, ter lá o seu dinheiro aplicado numa poupança, num produto bancário, que não é tão bom quanto ele poderia acessar no mercado financeiro. Não foi nem duas vezes em consultorias para alguns empresários que eu vi um volume de dinheiro lá parado em poupança, que teria rendido 2 ou 3 carros a mais em um ano, né, aplicado no mercado financeiro, só mudando o local onde coloca. Eu fico aqui em Sorriso, no escritório da Vila Blumenau, chama Ratos Capital, o meu endereço é Vila Blumenau, número 3674, junto ao edifício Blumenau, né, e o meu contato é o Instagram, que é o Mr. Padilha, e o telefone, que é 669-9995-4604. Eu estou à disposição para quem tiver qualquer necessidade de planejamento ou levantar recursos para empresas que agronegócio, estou à disposição. Muito bem, Wister. E essa questão de investimento, tem um curso, eu posso sentar com você tem como me mentorear, se alguém quer também ser mentoreado sobre isso, como fazer para ter essas informações mais precisas com você? O que você tem para oferecer? Excelente. Gilberto, é muito interessante. Quando a pessoa tem esse interesse em aprender, ela começa a buscar na internet, pesquisar, e hoje tem bons cursos, excelentes cursos, né? Mas eu sempre gostei de ter um tratamento diferenciado com cada cliente. Então, se você procurar para eu poder te mentorear, eu vou tratar de acordo com o seu perfil, né? De acordo com a sua realidade financeira, de acordo com a sua necessidade. Então, eu faço uma mentoria totalmente voltada para o seu perfil. É diferente de um curso genérico que todo mundo compra o mesmo produto, que serve a mesma coisa. Eu tento desenhar isso para poder entregar aquilo que foi proposto desde o início. Se é você montar uma segunda fonte de renda, se é você diversificar investimentos, se é você organizar o seu orçamento e começar a investir, a proposta é realmente uma mentoria totalmente individual. Isso pode ser feito presencial ou até mesmo online, para quem acompanha e tiver interesse. Pode entrar em contato, a gente vai ter o maior prazer em atender. Muito bem, Wister, você ainda é um homem jovem, né? Tem muito para oferecer para a nossa sociedade, para a nossa geração. Como você, olhando assim agora para o futuro, tipo 30 anos para o futuro, Wister, como você vê a educação financeira sobre a população brasileira? Você vê que vai ter... Qual é a projeção? O que você vê? Você entende que isso vai partir também da escola secular ou vai ser algo mais privado? Como descrever isso? Vamos usar a nossa imaginação, vamos para o futuro? Vamos para o futuro. Uma excelente pergunta, porque se a gente voltasse 15 ou 20 ou 30 anos atrás e essa mesma pergunta, a gente vai olhar mais um pouco para trás e ver o quanto a informação, a tecnologia, o conhecimento, ele foi expandindo, né? As pessoas foi clareando, como se tivesse tirado uma venda dos olhos, né? Foi trazendo luz para esse assunto. Então isso vai evoluindo ao decorrer do tempo e eu acredito que não vai parar por aqui. Eu acredito que lá na frente todo mundo vai ter acesso, vai virar grade curricular de aula. Se isso vem através de uma revolução da educação, da política ou propriamente da iniciativa privada, não tem como mensurar agora, mas a gente vê uma atuação muito forte na atuação da iniciativa privada, né? Grandes instituições, grandes empresários, pessoas que se posicionam, tendo escolas para formar empreendedores, tendo escola para capacitar as pessoas do mercado financeiro. A gente vê isso crescendo. Só que isso é para aquela massa que tem curiosidade de... Não foi imposto para que você conheça isso desde o início, crie uma base, mesmo assim não precisa ser especialista em investimento, mas tem uma base para saber como fazer e fazer da maneira certa. Então, acredito que no futuro, sim, isso vai ser aberto, vai ser amplo, todo mundo vai ter acesso. E até a forma, né? Se a gente olhar para trás, como a gente fazia negócio antigamente? Era no fio do bigode, no caderninho, né? Hoje informatizou tudo, está tudo online, tudo eletrônico. Então assim, os investimentos, os negócios, cada vez está mais tecnológicos, digamos assim. Então, naturalmente, o conhecimento vem acompanhando isso. A gente não vai mais poder se omitir ou ser leigo nesse assunto. Não tem como ficar de fora, tem que fazer parte disso. Você já esteve nos Estados Unidos, né? Você tem um vínculo com pessoas dos Estados Unidos. E a gente sabe que nós, no Brasil, economicamente falando,
também, né? Somos como que uma colônia americana, claro, né? O que acontece lá, em pouco tempo, reflete aqui, certo? Isso mesmo. Então, você que já esteve lá, você pode falar alguma coisa, como você viu o sistema lá, há pouco tempo você ficou lá viajando? Eu quero aproveitar e contar uma história que veio na memória com a sua pergunta agora. Há muitos anos atrás, não vou lembrar o século exato, talvez 17, quando tinha perseguição sobre os judeus, a colônia judaica veio para o Brasil. Eles se instalaram no Recife, né, fizeram ali a primeira sinagoga judaica, e com o tempo, né, Portugal veio e retomou o controle aqui no Brasil, no ano de 1654, e isso fez com que eles não foram tolerantes religiosos, né, expulsaram os judeus daqui, e uma colônia de 23 judeus se embarcaram numa embarcação, num barco, e se dirigiram para uma nova terra, conhecida como Nova Amsterdã. Quando chegaram lá, eles deram o nome de New Ark, Nova Arca, que posteriormente virou a cidade de Nova York, que nada mais é do que a maior economia do mundo, né, que é os Estados Unidos. O que eu entendo disso? Né? Eles estavam aqui no Brasil fundando isso, criando um sistema de negócio, criando um sistema de investimento, criando um sistema bancário. O poder religioso, né, expulsou isso do Brasil e acabou fazendo alicerce onde fundou lá Manhattan, onde os grandes banqueiros são. Então, o que é interessante dessa história, né? Agora, o que acontece lá vem para cá, mas saiu daqui de uma forma errada a expulsão, mas poderia estar sendo criado tudo isso aqui. Mas o interessante é isso, né? Porque como é o coração financeiro do mundo, toda e qualquer tendência de negócio, toda e qualquer inovação tende a fazer com que os outros sigam, tanto para o bem quanto para o mal. Então, quando nós temos um problema de crise que começa lá, ela vai repercutir no mundo inteiro, né? Mas às vezes começa num grande polo, um grande centro econômico como Estados Unidos ou Nova York. Eu lembro da crise imobiliária, né, de 2008, né? Exato, assim. Que revertiu totalmente, né? Foi. E o petróleo, 73 também. Muito bem, Wister, mas como foi que brotou dentro de você, desse insight do Wister se dedicar mais, buscar mais luz nessa área do mercado financeiro, da educação financeira, Wister? Nossa, muito bem. Eu, puxando assim, o início disso, eu não tenho o gatilho onde plantar essa semente. Exatamente, deu um pontapé nisso. Mas eu queria fazer parte disso. Sempre gostei do mercado financeiro, sempre gostei da parte de investimento. Em algum momento eu acessei essa informação e fui buscar conhecimento através disso, né? Então, posteriormente conheci, adquiri livros, abri conta em corretoras e dei o início lá, como falei, de forma muito empírica. Na época, a capacitação de preço era muito cara, não tem aqui no interior do Mato Grosso do Norte, tinha que ir para São Paulo e era altíssimo o custo para isso. E para fazer um paralelo, né, quando eu estava começando lá isso em 2009, 2010, para hoje, em 2024, o meu filho que nasceu em 2023 e primogênito, já tem sua conta de investimento, já tem as ações dele, a carteirinha, o portfólio, é algo que a gente organizou para iniciar os investimentos e guardar um recurso para ele. Quando ele estiver na idade que ele pode ter sabedoria para administrar, ele já vai ter um recurso, né, que vai poder suprir as necessidades dele ali, tanto como escola, faculdade ou casa, é algo que a gente separou e investiu para ele ao longo desse período. Inspiração, né, Luiz? Inspiração para você que é pai aí. Eu lembro isso que quando a gente era quando eu era criança, eu tinha uma cadeira de poupança. Na época era o Banco Desk, Santa Catarina. Papel assim, né, tudo manual, né? Isso eu estou falando há 40 anos atrás, né? Mas hoje está tudo na ponta dos nossos dedos, né? Exato. Fácil, né? Fácil. Muito bem, você que está tendo acesso aí a essas informações, caso você tenha alguma dúvida, você pode colocar a sua dúvida. Você se sente uma pessoa que tem educação financeira? Se você puder, deixe seu comentário, sim ou não, por quê, e qual tipo de material acessar. Se você quiser, a gente responde você aí, a gente cita para você alguns nomes de alguns livros, de algum material, alguns links para você enriquecer o seu conhecimento. E se você ainda não é inscrito no canal Socializando, se inscreve, ativa o sininho, pois toda semana tem um ótimo conteúdo aí. Temos mais de 80 vídeos aí já no canal e temos mais de 4.000 inscritos. Já quero também dar um ok para você, um like. Muito obrigado pelos 4.100 inscritos aí no canal Socializando. Um abraço. Wister, muito obrigado por esse tempo de qualidade, por esse momento que tenho certeza que me enriqueceu a mim e também as pessoas que vão acessar esse conteúdo. Então, muito obrigado por esse tempo. Valeu? Obrigado, amigo. Um prazer para você aqui. Beleza. Até mais. Um abraço.